Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindas a essa live. Hoje nós vamos falar a respeito de imposto de renda para profissionais da saúde. E hoje eu vou receber aqui a Fernanda, que é uma contadora especialista em contabilidade, para profissionais da saúde. Então ela vai poder nos instruir melhor a respeito do leão. Então, eu tô vendo que vocês estão chegando aí. Vocês estão me ouvindo bem, gente? O som tá ok? A imagem tá ok? Contem-me, por favor, como é que tá chegando aí pra vocês. Estão me ouvindo? Vários coraçõezinhos, mas ninguém me contou ainda se vocês estão me ouvindo. Alguém salve essa pobre. Obrigada, Camila. Teve um joinha aí pra me dizer que vocês estão me ouvindo bem. Tudo certo, a Carla também. Obrigada, Carla. Eu vi que a Fernanda já tá por aqui. Deixa eu convidá-la. Não sei bem como é que faz isso, mas tem um tempinho que eu não faço live. Deu aí o convite. Se não, me mande um convite. Olá, boa noite, tudo bem? Sim, te ouço bem. Deixa eu só aumentar aqui. Boa noite. Bem, você me ouve bem? Tanto tempo que eu não venho por aqui também em live que eu fiquei, gente, Deu certo. como faz isso mesmo? A gente vai perdendo o hábito, né? Exatamente. Uhum. Eu já não sabia nem onde é que estavam os botões mais. Acho que Que bom. teve Vocês estão me atualização, alguma ouvindo bem? coisa. Totalmente perdida, mas deu certo. Eu te ouço bem. Então acho que deve estar ouvindo bem por lá também. Os coraçãozinhos. Se vocês não estiverem ouvindo, gente, vocês nos avisem, Vamos. por favor. Então vamos lá, né? Começando a me apresentar. Tem gente daqui, tem gente daí, né? No Instagram. Meu nome é Jéssica Morim, eu sou psicóloga, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. E aqui no meu Instagram eu falo sobre esses assuntos e também das práticas clínicas para psicólogos. E é por isso que hoje eu convidei a Fernanda, que é contadora, especialista na área da saúde, para poder conversar com a gente a respeito aí do leão, que são questões que usualmente tiram o sono dos profissionais da saúde, não só da psicologia, né? Então, Fernanda, vou deixar Então, você se meu nome é Fernanda apresentar, que você vai fazer isso Cristina, muito melhor sou do que eu. contadora, especialista na área da saúde. Tenho um escritório, Prospec Contabilidade, dedicado 100% aos profissionais da área da saúde. Então, a gente atende o Brasil todo. Vocês, psicólogas, médicos, dentistas. Então, a gente está aqui para auxiliar vocês. E a Jéssica, como uma excelente psicóloga, sabe que essa questão da especialidade é uma questão, assim, primordial, né, Jéssica? Que faz total diferença ali no dia a dia de vocês. Então, a gente está aqui auxiliando todos esses profissionais e a gente está aqui hoje para sanar as dúvidas em um dia tão importante, né? Começa hoje a entrega das declarações de imposto de renda. A gente vai trazer algumas informações aqui para vocês, mas é isso. Ótimo. E é de fato importante, né? Duas experiências que eu passei na minha vida. O primeiro foi do início, né, da psicologia em si, que a gente às vezes acha que só aquela primeira reunião que a gente tem no conselho, né, que no meu caso, na psicologia, já vai deixar muito claro aquilo que a gente precisa fazer quanto profissional de saúde, né? O que imposto que você tem que pagar, se você tem que emitir nota, o que não tem, mas não é suficiente, né? A gente sai muito perdido. E aí a gente passa por aquele momento, né, de que eu tenho a impressão que no Brasil a gente tem que se esforçar muito para poder andar na linha e pagar os impostos, né? Porque não tem uma informação clara. Então a gente vai passando pelos lugares, vai perguntando para um monte de gente e você não sabe o que tem que fazer.
E aí encontrei um contador que me acompanhou durante algum tempo e que ele não tinha muitas informações claras a respeito das minhas dúvidas, mas o que a gente vai descobrindo depois, é o que eu descobri quando você começou a ser minha contadora. Que mesmo que a pessoa não soubesse me explicar bem Uhum. algumas coisas, eu imaginava que as coisas estavam caminhando muito bem, né? Já que é um contador e está cuidando da minha questão contábil. Mas depois que eu te encontrei e você começou a cuidar das minhas coisas, eu descobri que, inclusive, paguei imposto a mais em alguns meses que não precisava Sim, ter pago, né? é E verdade. era isso, paciência, não tinha muito o que fazer. Hoje Então, em esse dia, né, aspecto da Jéssica, a especialidade é legislação do muito, nosso país muito, ela é muito muito importante. ampla, então a atualização da lei ela é constante. Então, quando a gente fala de contabilidade, cada ramo tem uma especificação, uma lei que determina ali algumas diretrizes, alguns benefícios. Então, às vezes, se você procura um profissional generalista, assim, eu nem o culpo, porque é impossível ele ficar sabendo dos mínimos detalhes de cada atividade. Inclusive, isso é um dos motivos do escritório hoje ser totalmente dedicado a essa área, porque a gente consegue atender vocês da melhor forma possível, se atualizar sempre para vocês, exclusivamente para vocês, ficarem atentos aos benefícios, porque a gente sabe que empreender não é fácil, pagar imposto não é bom, a gente também não gosta, da mesma forma que vocês. Então, a gente tenta achar um caminho que a gente pague pelo menos o que realmente é necessário, não há mais, né? Então, a gente sempre trabalha nesse sentido e é por isso que a Uhum. especialidade traz esses benefícios, né? Pagar realmente o que é devido, da forma melhor, né? De forma que você tenha um retorno também. Então, a gente trabalha todas essas questões, né? Uhum. E pensando que ano passado a gente fez uma live também nesse mesmo período, né, para poder falar do imposto de renda. E começando daí, para a gente não delongar, né, conseguir trazer boas informações, o que que mudou dos aspectos do que a gente conversou do ano A gente passado, do agora imposto de está renda fazendo de de dois mil e 2000 vinte e e... dois. Ano Eu não, passado a gente fala estávamos o fazendo ano de presente ou o 2021. ano referente? Esse ano a Ok, gente o não que que teve muitas mudou? O que que a gente precisa se mudanças, tá? atentar? A mudança mais na prática mesmo que a gente teve foi em relação à centralização de todas as suas informações no chamado gov.br. Então, que é um acesso do governo, não sei se algum de vocês já tem, mas todas as informações, tanto de recibos que você fornece, de recibos que você Uhum. recebe, tudo está centralizado no Gov. Tudo que envolve o seu CPF está centralizado lá. Tanto que para a gente fazer a declaração, a gente vai precisar desse acesso. Então, a Receita está cercando cada vez mais nesse sentido para que todos se regularizem e para quem realmente utilizar o recibo, seja aquela pessoa que efetivamente foi atendida, para realmente extinguir aquela questão de venda de recibo, de alguma ilegalidade nesse sentido. Então, a atualização que a gente tem é a centralização de tudo no Uhum. gov.br. Então, fiquem atentos, porque a Receita ela está cercando de todos os meios, tá? Então, isso que você falou, ela já entra em uma pergunta, né? Um monte de gente mandou pergunta aí nas caixinhas e é que o mais que apareceu foi essa, que eu acho que agora fica mais difícil nesse Sim, com sentido, né? certeza. Então, sonegar fica mais difícil. Nesse sentido, Verídicas, né? até ou passar informações que não Sim, são não, com certeza. verídicas, Hoje em como a dia, venda não, de sem chance recibo, disso hoje é mais acontecer. difícil. O profissional que se arrisca a fazer isso está, né, fadado aí a alguma penalidade a curto prazo. Então, tudo está centralizado neste portal. Em relação à questão dos recibos em si, todos eles são lançados ali dentro do Carnê-Leão mensal. Então, a Receita está informatizando todas essas questões. Quando a gente fala de imposto de renda, Jéssica, é até bom a gente, antes da gente entrar nos aspectos mais técnicos, é válido lembrar que a gente tem que. Agora começa a transmissão dele, mas é válido lembrar que ele existe o ano todo. Então, se eu forneço um recibo, isso impacta no meu imposto de renda. Se eu recebo também, se eu compro uma casa, um carro, tudo envolve imposto de renda. Então, o imposto de renda ele existe o ano todo, né? Então, qualquer movimentação financeira que você faça, tanto na sua vida profissional quanto na sua vida
pessoal, cai diretamente no imposto de renda. Então, não se preocupar com ele só agora, né? Preocupar-se com ele o ano todo, cumprir com as obrigações o ano todo. Uhum. Uhum. E pensando, Sim. começando uma pergunta mais específica, que eu acho que a gente vai conseguindo desenrolar, né? Dentro desse aspecto de recibo, é comum, inclusive essa semana eu estava conversando com uma amiga que está começando na clínica agora, que ela foi orientada que para que ela emitisse recibo só se o cliente solicitasse. Como é que funciona isso? Existe uma obrigatoriedade para a gente fazer essa Sim, emissão Jéssica. de O recibo? recibo ele Como deve é que ser funciona? fornecido para todos os pacientes, tá? Independente da solicitação ou não, tá? A partir do momento que você é um profissional, você está atendendo, recebendo um valor, você é um prestador de serviço. É como se você fosse uma empresa, como se você fosse no supermercado e a pessoa não te dá o cupom. Então, é obrigação de quem está prestando o serviço fornecer ali o recibo ou a nota fiscal no final do atendimento, ou tirar um dia da semana para encaminhar esses recibos e essas notas, tá? O que acontece, né? Qual que é os vícios que tem aí no meio? Eu não forneço ali no final do atendimento, ou ali no decorrer do mês, chega o período de imposto de renda, o que acontece? Os pacientes vão atrás de vocês e solicitam. Hoje eu até postei nos stories, não era nem 11 horas da manhã do dia 15, dia 1º, e o pessoal já atrás dos profissionais que não forneceram de todos. Então, sim, recibo deve ser fornecido para todos, independente da solicitação ou não. Até porque o seu paciente, ele nem sabe qual que vai ser o momento que ele vai utilizar isso. Quando vai chegar em imposto de renda, o contador vai pedir, é que ele vai saber. Então, é sua obrigação como profissional, Uhum. tendo consciência disso, fornecer para ele, tá? Eu já vi alguns profissionais aqui no Instagram, inclusive, que eles postam algumas rotinas clínicas e afins, e aí, ou no contrato, que fala assim, né, que o cliente ele precisa Uhum, solicitar um sim. recibo dentro daquele mês, ou alguma coisa nesse sentido, né? Qual é a penalidade legal para um profissional da Isso. saúde que A se negação nega a desse recibo, emitir ele um se recibo ou encaixa uma como nota crime fiscal? fiscal mesmo, tá? Pode acarretar até em prisão de até 2 anos, tá? Então, entra na questão da sonegação fiscal, crime fiscal, sujeito à prisão mesmo, tá? E, assim, pode ser que isso não aconteça de imediato, mas com certeza ele vai ter o CRP cassado, ou o CRM que seja, e a partir de então ali vai começar um processo burocrático de penalização dele, Uhum. tá? Então, em nenhum momento esse recibo ele pode ser negado. É direito do contribuinte, tá? Isso. Não. E a Que gente tem que feiura, tomar né? Já bastante pensou, gente? cautela, Ser Jéssica, preso porque às por vezes a conta gente de negar subestima recibo? o cliente, o paciente. Porque se for uma pessoa instruída, ela sabe do direito dela, ela vai Uhum. correr atrás Sim. dele. Então, ficarem atentos em relação a isso, porque às vezes falam, eu vou falar que não fornece e vai ficar por isso mesmo. Uma hora você vai achar uma pessoa que vai te denunciar. Então, se você, Uhum. como se diz, tem amor à sua carreira, à sua vida aí a longo Sim. prazo, no sentido profissional, tomem cuidado com essas questões, tá? Principalmente com online, né? Online ainda mais, porque você pega gente do país todo. Você não sabe ali ao certo com quem está lidando. Então, fornecer recibo para Uhum. todos, independente da solicitação ou não. Ótimo. Então, se a gente resume, é obrigação do Dá prestador de não. serviço receber o Isso, pagamento, exato. fez a emissão do recibo ou da nota. E uma outra dúvida que surge muito, Fernanda, é assim, se eu recebo, como é que o recibo, ele é emitido com base nas sessões ou ele é Os emitido com pacotes, base no né? pagamento? Porque tem gente Isso. que recebe por Os sessão, tem gente que recibos, eles recebe por sempre são pacote. datados de Como é acordo que com o funciona? recebimento, independente do dia da sessão. Porque o dia da sessão, a Receita ela não consegue ter controle sobre isso. Imagine só, a gente não tem nem onde lançar essa informação. Então, é sempre de acordo com o recebimento, porque aí eles conseguem cruzar com os extratos bancários e a conciliação bate toda certinho. Então, sempre de acordo com o recebimento.
Ah, Fernanda, recebi 4 sessões de uma vez, um pacote, R$ 600, vamos supor. Você vai fazer um recibo de R$ 600. Caso você queira discriminar lá, que é referente às 4 sessões, ok, tranquilo, mas a data do recebimento. Ótimo. E aproveitando, falando de recibo, que é outra dúvida que eu tinha, né? Estou falando das minhas e das perguntas que as pessoas mandaram. Você atende duas situações. Você atende o menor de idade, e que os pais fazem o pagamento, e você também atende uma pessoa que é maior de idade, mas ainda assim tem uma outra pessoa que é responsável por esse pagamento. Perfeito. A minha Neste emissão, caso, ela como é que vai no funciona? nome de Você vai quem? fazer o recibo com recebido de, vamos supor, Maria, a mãe. Recebido de Maria, CPF X, valor X, referente às sessões de atendimento do beneficiário, Mateus, por exemplo. Então, vai constar as duas informações, de quem você recebeu e quem foi o beneficiário do atendimento. Tá? É importante que isso fique especificado para que quando ele for utilizar isso no imposto de renda ou até mesmo para reembolso do plano de saúde, eles pedem que seja bem especificado. Foi a pessoa que foi atendida ou foi o filho. Então, sempre as duas informações. Mas no caso, quando são pessoas adultas, não necessariamente tem esse vínculo de dependência, eu posso dizer assim, né? No aspecto jurídico da coisa, a gente pode colocar essa informação, mas eu penso que no fim das contas não tem não tem um benefício para o seu cliente. Então, um Não, amigo que somente paga a a gente só terapia consegue fazer essa utilizar esse emissão recibo não tem nesses muito casos assim benefício se para ele ele. realmente for dependente. Um filho ou alguém que ela tenha uma guarda ali judicial, mas se não tiver, vai ser só uma obrigação fiscal mesmo e ok, ele não vai conseguir utilizar como benefício. Ótimo. E aproveitando que a gente está falando de recibo, uma das perguntas que apareceram também relacionado, né? Uma pergunta que eu achei interessante que fizeram, eu vou começar por ela. Essa pessoa, né, que fez a pergunta, falou que recebeu a informação de que psicólogos não podem ter CNPJ. Não, essa informação Essa não informação é procede. uma Até porque se informação procedesse, correta? imagina o tanto de psicólogo que tem no Brasil, gente. Sem chance, tá? Psicólogo pode ser CNPJ sem problema nenhum. O Uhum. direito de vocês, como é o direito de um contador, de um advogado, ter uma empresa, tá? Normalmente. O que a gente faz é definir como você vai atuar, não ficar como pessoa física, jurídica, de forma que a Receita não entende que forma que você está. Mas estabelecendo uma forma ali de atendimento, não tem nenhum tipo de problema. O que eu tive a impressão é que pode ter sido uma pessoa que passou a informação Pode ser. falado isso Isso, MEI não pensando em pode, tá? A MEI, né? atividade não. A Porque psicólogo não psicologia pode ser não MEI. tem como vincular ao MEI. Aí tem que ser automaticamente uma microempresa, né? Onde vai ter um CNPJ ali na Receita Federal, um contrato social no Estado, os cadastros e os alvarás na prefeitura, tudo bonitinho. E tem também um contador responsável ali mensalmente, diferente do MEI, né? Que é algo mais prático ali, não tem tanta burocracia, tá? Mas é, é. Mas prático entre aspas, Eles né? Porque eu dizem já que tive é, né? problema, eu tô Mas pagando na parcelamento vida até real não é hoje. bem assim. Exatamente. E partindo disso, então, o que é mais vantajoso para o psicólogo? Ser Então, Jéssica, pessoa o que vai física definir ou ser essa uma pessoa questão é jurídica? muito uma escolha pessoal e também a questão do faturamento. O que acontece hoje em dia? A tabela de imposto de renda ela está defasada, ela não é atualizada desde 2015. Então, quem tem uma rentabilidade ali acima de 4.600 já cai na alíquota de 27,5% do imposto de renda. Então, imagina você pagar esse percentual aí de imposto, fica bem puxado. Então, quem recebe acima desse valor, em regra geral, já compensa mais ir para o CNPJ, que a taxa do Simples é 6%, tá? Então, de modo geral, o que vai definir isso é o faturamento. Se você ganha ali
acima de 4.600, muito provavelmente você já tende a ser mais vantajoso ou CNPJ. Ótimo. Até tinha essa pergunta específica que mandaram, né? Isso. Qual o faturamento que já compensa Não é pensar muito em ter um grande. E CNPJ? entra Então, muito uma nem é um questão de faturamento muito profissionalizar o grande, seu né? negócio também. Muitos psicólogos hoje em dia estão optando muito pela questão de tentar separar Uhum. o pessoal, até para que consiga precificar melhor com o seu paciente, que não misture ali a questão humana com o empresarial. Então, muitos estão escolhendo abrir a empresa no sentido também de profissionalizar logo ali no início. Então, isso também não é impedimento. Tem uma rentabilidade menor do que essa, quer Uhum. abrir? Ok. Mas, de modo geral, o que faz definir é a questão financeira mesmo. E até uma pergunta boa que Isso, a valor Lídia fez. líquido. Esse valor que você mencionou é um valor Receita líquido? menos despesas. Lembrando que todas as despesas têm que ser comprovadas, que 90% das vezes não tem como. Uhum. E é uma coisa que, aproveitando, né, um assunto vai ligando ao outro. Uhum. Quando você é pessoa física, né, e pensa aí no Hum. líquido, quando a gente pensa em CLT é fácil, né, definir o que é bruto e o que é líquido. Quando é em pessoa física, como é que isso é Sim. definido, né? E eu acho que já puxa um gancho para falar do carnê-leão, que de maneira geral a gente não faz ideia do que é. Isso. Quando Como, a o gente que fala que a de pessoa pessoa física ela precisa física, se é sobre o atentar valor nesse aspecto? líquido, sim. Mas como é que a gente faz essa separação? Faturei lá R$ 6.000. Paguei 1.000 de aluguel. Então, a sua renda é 5.000. Você vai pagar imposto sobre esses 5.000. O que na grande maioria das vezes acontece? Por exemplo, eu pago R$ 1.000 de aluguel, mas de quem eu loco, ele não quer fornecer o recibo ou ele não quer emitir a nota. Como é que eu vou comprovar que eu tive essa despesa? Então, de modo geral, é isso que acontece. Mas é sim sobre o líquido, tá? Então, a gente consegue deduzir, por exemplo, a previdência, a prefeitura, alguma outra investimento que você tenha feito especificamente do consultório. Deixa eu pensar, internet, algum sistema, algo que seja primordial para o atendimento e que você tenha comprovação, notas fiscais ali do atendimento, do serviço que você contratou. Aproveitando, né? A Lídia fez outra pergunta interessante. No online, como é que a Isso. gente No lista online, a e gente como tem é um que problema comprova porque essas se, despesas se com a mistura clínica? muito com o pessoal, né? Não tem como, por exemplo, a gente separar o que é aluguel do consultório, o que é energia, água. A gente fica muito difícil fazer essa separação. Então, de modo geral, no online, a gente utiliza basicamente, por exemplo, a Previdência, o INSS e a internet, que é algo primordial para o atendimento, ou algum sistema que você utilize. Aluguel, água, energia, caso você pague da sua residência, eu não aconselho a colocar. Tá? A gente fica muito suscetível a questionamento, então não vale a pena o risco. Uhum. E quando você fala colocar todas essas E despesas e essas isso no receitas, Carnê-Leão. elas Quando a são gente fala de controladas pessoa no física, Carnê-Leão. todas essas informações de receita e despesas, elas são lançadas dentro do sistema Carnê-Leão. Tá? Então, você tem que fazer isso mensalmente e ali dentro do próprio sistema ele vai te falar o valor do imposto que você tem que pagar. Tá? Então, é tudo lançado dentro do sistema, que inclusive também é dentro do Golf. A gente falou lá no início. E esse E carnê-leão, é ele obrigatório. é obrigatório para Inclusive, quem é existe prestador de muito serviço em pessoa física. pular essa etapa, né, no meio de vocês. O que acontece muito no dia a dia? Lançar tudo isso dentro do imposto de renda. Quando você faz isso, você está pulando uma etapa. Tá? Quando a gente fala de profissionais da área da saúde, a Uhum. gente tem até uma lei específica, Lei 9.000, se não me engano, 9.430, artigo 44, que ele diz que os lançamentos têm que ser mensais. Uma vez que você não faz isso, você está suscetível à multa de 50% sobre o imposto devido em cada mês. Então, se eu não lanço no Carnê-Leão e lanço direto no imposto de renda, eu estou sujeita a essa multa de 50% dos impostos devidos. Por que ele faz isso?
Sim, ou ele pode ser notificado. Essa multa vem lá na declaração? Por que que eles fazem isso? Porque eles querem receber ali do Uhum. prestador de serviço mensalmente e não na declaração. Então, eles recebem antecipado ao longo do que você vai ganhando, igual a empresa, você vai pagando. Aí, no imposto de renda, você puxa todas essas informações que você lançou ao longo do ano. Não quer dizer que você vai pagar de novo, mas quer dizer que você só vai confirmar o que já foi feito e lançar ali também algumas questõezinhas pessoais. Mas sim, o Carnê-Leão, ele é mensal, tá? Não pulem essa etapa. Até se vocês tiverem depois um tempinho de entrar lá no site, chama ECAC. Se você colocar Carnê-Leão Web também no Google mesmo, vocês vão ver. Lá você vai colocar a sua função. Na hora que você colocar atividade, psicologia, ele já vai puxar o seu cadastro, já vai habilitar o programa. Então, assim, o sistema eles já até fornecem para vocês lançarem. Imagina que eles fornecem o sistema, as diretrizes estão tudo lá certinho e você está pulando essa etapa. Então, não tem muita justificativa, por isso que existe a multa. Uhum. E com base nisso que você falou, quais são os impostos que o psicólogo, ainda em pessoa física, ele precisa pagar mensalmente? Você mencionou, E acho que tem quando o a gente fala de ISSQN, não sei pessoa se é esse o física, a gente passa nome. por O que a três gente tem que pagar? esferas, tá? Prefeitura, que é o pagamento do ISSQN. Previdência, sim, ela é obrigatória, tá? E o Carnê-Leão, que nada mais é do que o imposto de renda ali mensal, de acordo com o seu faturamento. Então, pessoa física, a gente passa por essas três esferas, todas as três são obrigatórias. Fernanda, tenho previdência privada. Não tem, não existe essa substituição. A previdência ela é obrigatória, pelo menos até o momento. Tá? Então, uma vez que eu pulo qualquer dessas etapas, eu estou suscetível a ter problemas com a Receita Federal. Fernanda, como é que está? Eu pergunto porque Uhum. eu passei por isso quando eu era pessoa física e hoje eu não tenho isso mais, né? Mas como é que está o aspecto Ele do ainda está tendo a ISSQN para o cobrança normal. psicólogo Quando online? o online, ele querendo ou não, ele ainda é muito recente, né? Assim, o atendimento 100% online, aquele forte mesmo, ele está mais Uhum, agora depois da pandemia, né? Do começo da pandemia para agora. Então, a gente ainda não teve nenhuma atualização nesse sim. sentido. E eu acho que ainda vai demorar, porque ainda não se houve conversa da prefeitura abrir alguma intenção dessa de reduzir alguma coisa. Então, não existe nenhuma conversa por enquanto. Então, é cobrado normalmente, tá? Quando você vai se Uhum. cadastrar, você cadastra o seu endereço residencial. Não. Por enquanto, as Então não mesmas muda nada, regras, são tá? as mesmas regras para o presencial. E pensando, pelo menos para mim, foi uma facilidade muito grande para o CNPJ, porque a gente não tem que se preocupar tanto com Sim. essas coisas, até pela questão da obrigatoriedade de A ter contador, Fernanda né? aqui que Que fica o aí você dia não inteiro. precisa ficar se preocupando com isso. O que é que muda para a pessoa que é? A Fernanda que fica respondendo, Fernanda, isso aqui, e essa dúvida? A Fernanda que resolve essas coisas. Quais são, o que é que o Quando a gente fala profissional que de é CNPJ, CNPJ precisa se preocupar? automaticamente, como você bem adiantou, ele tem que ter um contador responsável. Então, toda essa parte burocrática é feita, por exemplo, por nós aqui. Então, quando a gente fala de CNPJ, a gente tem obrigação também com a prefeitura, previdência. No caso, não é Carnê-Leão, a gente chama de Simples Nacional, porque a partir de então você emite notas, né? Então, a gente tem declarações de todas essas Uhum. esferas, só que vocês não têm contato com essas declarações, porque é feita totalmente pelo contador. Inclusive, hoje não, essa semana eu tive até uma pergunta em relação a isso. Ah, Fernando, se eu quiser fazer, não tem como. Impossível. Só o contador é habilitado e só ele tem acesso aos Uhum. sistemas. Uma vez que você não coloca o CRC lá, não tem como. Então, existe toda essa burocracia, mas é tudo feito pela contabilidade, chega para vocês somente as guias.
Essa é a coisa, uma das coisas Uhum. boas de ser CNPJ é isso, você só recebe mensalmente, sem atraso, as guias que você É. paga e Você não tendo faz ideia do que consciência está ali, acontecendo em médio, qual para valor que você lá vai e tá tudo pagar, certo. entendendo a porcentagem, você vai trabalhando tranquila, né, Jéssica? Então não tem muito segredo. É bem tranquilo. Sim, sim. E uma das coisas assim que eu acho importante a gente falar aqui, de saber, e ter um contador, uma contadora no meu caso, que é especialista na área da saúde, porque tudo isso é muito bem explicado como é que funciona na nossa área, e você não precisa preocupar com isso mensalmente, como você disse, né? Eu já sei qual é o faturamento, eu já sei qual é a alíquota de pagamento, já sei tudo isso. Então não gera estranheza e quando muda alguma coisa a gente é informado, né? Então isso é importante. Acho que alguém pergunta, a Elaine perguntou. Esse Será que carnê-leão é é a nossa que tá obrigatório? travando, Ela estava Jéssica? Depois você com a internet ruim verifica. na hora. Não, eu acho que é lá. É lá, acho que aqui tá ok. Então, o carnê Sim, é obrigatório, Elaine, ela o tem que carnê ele é pagar por mês obrigatório esses impostos. mensalmente. Depois você pode fazer uma busca lá no Google, Carnê Leão Web. O cadastro é super, super tranquilo, basicamente vai pedir seus dados pessoais, CRP, endereço, ele já vai habilitar para você começar a preencher ele mensalmente. E sim, ele é obrigatório e ele é mensal, tá? Fernanda, até complementando com uma pergunta que eu recebi, os recibos, que a gente já viu que são obrigatórios, a gente tem que emitir. No caso de pessoa física que emite recibo, Sim, são esses declarados recibos eles mensalmente são lá, dentro declarados do lá no carnê. Carnê-Leão. Por isso que a gente entra naquela questão também, Jéssica, lá do início. Uma vez que eu não forneço para todo mundo, eu não lanço no carnê. Se eu deixo para lançar no final do ano, eu pago multa e juros sobre o que eu não havia lançado. Então Uhum. acaba virando um caos ali. Imagina, você atender, cuidar dos seus pacientes, ainda ter que ficar descobrindo que dia que você atendeu, que dia que você recebeu, para ficar emitindo esses recibos de forma retroativa. Então, Uhum. emite tudo mensalmente ali bonitinho, lança dentro do Carnê-Leão, fechou o mês, ok, parte para o próximo. Ótimo. Isso é uma felicidade tão grande não Nossa, ter que não, preocupar com gente. que cliente vai sair do Não. buraco pedindo recibo ou nota. Eu já tive experiência há uns anos atrás de cliente aparecer tipo, no último dia, eu já tinha feito a minha declaração, aí você Pois é, né? tem que colocar o rabinho entre as Ela fica pernas e ir lá na feliz quando contadora e falar, vocês olha, fazem vai isso. ter que retificar, porque apareceu uma pessoa. Exatamente. Então, fazer isso, gente. A Uhum. Fernanda fala das questões burocráticas, eu estou falando aqui de experiência, né? Façam essas emissões, mandem, entreguem bonitinho, para que você não tenha nenhum tipo de problema dentro desse período, porque quando a gente não se organiza, isso acontece muito. Você até mencionou no início, né? Quando o cliente ele te Sim. paga durante o ano, ele não faz nem ideia de que se ele vai precisar disso ou quando ele vai. Mas aí quando chega no imposto de renda, o contador ou a contadora dele Uhum. fala, olha, você não tem nenhum recibo de despesas médicas, de saúde, afins? Eles lembram da gente e vêm atrás Não, e com isso vira um certeza. tumulto E se a eu gente até não sempre tiver falo feito assim, isso de Jéssica, que a maneira gente não pode certa. nem culpá-los, porque imagina, não é obrigação deles saber dessas informações, né? Mas um psicólogo, por exemplo, ele está Uhum. procurando ali um auxílio, um apoio, né? Ele não está preocupado com questão burocrática, gente. Então, é o nosso papel como profissional, né? Sim. Até ético, fornecer ali, sabendo que ele vai utilizar aquilo. Ainda mais, eu até falo assim que quando a gente fornece para todo mundo, a gente até fortalece a categoria, né? Psicólogo, por exemplo, como um todo. Porque imagina se todo mundo tivesse conhecimento que esses recibos Uhum. eles conseguem reembolso do plano de saúde, eles conseguem abater no imposto. Então, mais gente estaria tendo atendimento aí com vocês. Muita gente não tem conhecimento dessas informações. Então, isso até fortalece a categoria como um Sim. todo. Sim. Sim, e isso. E aproveitando falando disso, quais são as informações que precisam ter
sempre dentro do Sim. recibo, né? E quando Na a gente fala de emissão, recibos, que ou até mesmo informações que as precisa notas, a ter. gente sempre precisa do CPF e do nome completo. Tá? Essas duas informações são primordiais. Tanto no lançamento do Carnelian, quando vocês forem lá no sistema, você vai ver que é um campo obrigatório. Quando você coloca o CPF, automaticamente já vem o nome da pessoa. Então, você precisa ter esses dois. E nas notas fiscais também, tá? Por que que a Receita ela coloca esse campo como obrigatório? Porque é através do CPF que ela consegue cruzar as informações. Então, uma vez que você não tem como a gente fazer esses lançamentos, não tem como regularizar aquele atendimento. Sim, do Então, no profissional recibo também também, tem que ter o tá? CPF No do recibo, profissional? CPF do paciente e CPF do profissional, tá? Porque o CPF do profissional vai ser utilizado na hora que ele fizer a declaração. Ótimo. Sim, E assim, para ficar claro, às vezes as pessoas têm essas dúvidas, isso. né? Qual a diferença, então, do Fiscalmente recibo e falando, a gente não tem da nenhuma nota diferença. fiscal? Todos os dois são documentos fiscais, comprobatórios, certo? O que diferencia é a sua forma de atuação. Se você atua como CPF, você fornece recibo. Se você atua como empresa, você fornece nota fiscal. É somente essa separação mesmo. Todos dois têm validade fiscal, é documento comprobatório, o que muda é a forma de atuação ali do psicólogo. Ótimo. E uma outra dúvida que é comum é existe um valor, né, que faz com que Uhum. as pessoas sejam obrigadas a fazer declaração de imposto de renda, né? Mas dentro do profissional da saúde, que ele emite recibo, ele só precisa fazer a declaração se ele atingir esse valor Isso. ou por ter emitido Quando a gente um fala de recibo, ele tem que obrigatoriedade, fazer a a gente só é declaração. obrigado a fazer declaração de imposto de renda, qualquer contribuinte, se tiver uma rentabilidade ali acima de 28.559 no ano. Só é obrigatório a partir desse valor. O que eu, Fernanda, aconselho? Que todos façam, principalmente a área da saúde. Porque quando a gente fala de imposto de renda, ele é um documento que comprova a nossa renda também. Então, se você precisar financiar uma casa, um carro, ainda mais se você é Uhum. autônomo, né, 100% ali, como é que você vai comprovar que você tem essa renda? Então, eu aconselho que sempre faça, independente se não tem a obrigatoriedade. Se não tem, quer dizer que você vai fazer, não vai gerar nenhum imposto e tá tudo ok. Vai ser um documento que você vai ter ali, caso em algum momento você precise. E tem uma questão também, na área da saúde, quando você faz o imposto de renda, você vai estar confirmando os pacientes que você atendeu ao longo do ano. Então, se eles forem utilizar o seu recibo, fica mais fácil da Receita cruzar as informações e não ficar questionando eles, pedindo comprovações de transação bancária, nada nesse sentido. Então, você facilita o processo andar. Então, e também você já começa a aprender como é que funciona, para quando o seu negócio Uhum. virar, você já sabe como é que lida, você não vai ser pega de surpresa. Então, eu aconselho que todos façam, tá? Mas a obrigatoriedade somente acima de 28.559 no ano. Como é que funciona para o profissional que Isso. ele é pessoa jurídica? Sim, também tem que fazer. Né? No imposto de Quando renda ele ele é também pessoa tem que fazer a jurídica, declaração. existem dois fatores. Se ele teve uma renda acima de 28 mil, mas essa renda seria ali das retiradas de prolabore dele. Vamos supor que a gente define R$ 2.000 de retirada todo mês. Então, se esses prolabores passou de 28 mil, você está obrigado. Ou se ele teve retiradas de lucros, que é diferente, acima de 40 mil. O que seriam essas retiradas? A pessoa, quando ele é empresário, ele é CNPJ, ele pode definir um prolabore de 2 mil, pagar o imposto ali sobre 2 mil, mas ele pode tirar dinheiro ali da conta da empresa como retirada de lucro, que é isento. Então, essas retiradas, se ao longo do ano ultrapassou 40 mil, ele tem que lançar essas informações lá e ele também é obrigatório fazer a declaração de imposto de renda. Acaba que todo mundo faz Uhum. isso. Então, todo mundo tem que Às fazer vezes, declaração de imposto de renda, no fim das contas.
Mas esse ponto que você falou de comprovação de renda é muito importante, né? Porque a grande maioria das pessoas, dos psicólogos, psicólogas que Sim, eu convivo, acabam não se atentando a esse fator de que se você não faz sim. direitinho, no Eu fim das contas você estou também até não com comprova a uma renda. E em algum cliente que momento você vai ela precisar já disso, tem né? uma carreira, né, assim, de um tempinho e tal, não fez, né, alguns anos, e ela precisaria, estava com planos de viajar para fora. Não conseguiu visto porque não tinha como comprovar a renda. Então, imagina só, você ter uma renda bacana, você é uma pessoa financeiramente estável e ter um visto negado simplesmente porque você não tem como comprovar. Então, não adianta só entrar 10 mil na conta, você tem que declarar o que você ganhou, né? Então, vai surgindo empecilhos aí no meio do caminho Uhum. que acaba te travando, né? No sentido profissional, pessoal. Então, a coisa não se desenvolve. O que eu percebo muito, pelo menos aqui na psicologia, é que a gente acaba entrando muito novo, digamos assim, né? Sim. Na profissão, e a gente acha que não vai precisar de um Uhum. comprovante de renda, ou você não vai pensar em sair do país, ou qualquer coisa nesse sentido. E aí, de repente, você envelheceu, né? Você quer comprar um carro, você quer comprar uma casa, você quer um visto para sair do país, Sim, e você com não certeza. se atentou a essas Hoje em questões e dia, começa a assim, ter a gente tem problemas, né? acesso a tanta informação, né? Então, eu sempre fico assim, fiquem alertas em relação a essa questão. Porque se você quer ter uma carreira consolidada, você tem acesso a toda essa questão de vou comprar uma casa, vou comprar um carro. Você não sabe, de repente você está aqui, vou casar, quero comprar uma casa, só tem a renda do seu esposo, a sua não tem. E aí, então, a gente tem toda uma situação que ao longo da vida vai acontecendo, que se você não faz da Uhum. forma correta, vai te travando e te causando toda essa questão. Hoje em dia, assim, eu vejo que os jovens, muitos deles estão buscando informação, até você comentou dos jovens não pensar muito, né? A gente está caminhando para melhorar isso. Eu vejo que estou sentindo que cada vez mais elas estão procurando eles, buscando informação nesse sentido para melhorar. Mas ainda a gente tem um caminho aí a percorrer. Tem alguma questão que você sempre é perguntada e que talvez a gente não tenha Sim, falado aqui, mas que é algo que importante também sempre me esclarecer? pontuam, que sempre me falam assim, num atendimento ou outro, ah, Fernanda, mas o colega não faz. Acho que é importante a gente falar sobre isso. Mas tem fulano que atende, tem 20 Uhum. anos, nunca fez isso, Fernanda e tal. O que acontece? Hoje em dia, a gente está numa era da informação, da tecnologia. Da mesma forma que a gente consegue expandir nosso negócio de forma assim extraordinária aqui no online, né, pelo meio da tecnologia, as nossas informações também estão na tecnologia, né, nossos extratos bancários, nossa questão financeira. Então, uma vez que você Uhum. cresce no sentido tecnológico de acesso a mais pacientes, acesso ao Brasil todo, pense que por trás de você tudo isso está acontecendo também. Então, se regularizar também nesse sentido. Não se apegar às pessoas do passado, porque no passado a gente não tinha Pix. Imagina, fazer uma transferência bancária numa situação ou outra, a maioria era dinheiro. Então, não se apegar a isso, viver o que a gente está vivendo agora. Tá? A gente tem uma expansão em relação à questão das redes sociais, atendimento, ok, mas faça o certo, não se apega a esses profissionais que faziam errado. Tá? Caminho certinho, que é o melhor caminho. E esse ponto que você falou, acho importante mencionar. No meu caso, por exemplo, Sim. atendo online. Eu não recebo dinheiro. Hoje em dia, 100% dos meus pagamentos que eu recebo, eles são feitos por Pix. E aí, isso eu Sim, posso não estar falando assim com todas as informações claras, você pode esclarecer melhor, mas a facilidade do Pix que a gente tem, ela também contribui para sim, com que todos certeza. esses sistemas do governo eles tenham mais Bancários, informações a nosso respeito, sim. né, das nossas O que eu sempre transações pontuo, Geisa, bancárias e a gente não quando se a gente atenta, fala de, né? por exemplo, transações bancárias, o banco ele envia uma informação para o governo, uma declaração que chama E-Financeira, onde vai todas as nossas informações. E o que a gente sempre tem que pensar
É porque o banco, ele nada mais é do que uma empresa também. Então, ele tem obrigações com o governo. Não pense que ele recebe esse tanto de dinheiro todo dia e não Uhum. declara. É impossível. Ainda mais um banco onde ele tem acesso a crédito, a possibilidade de fornecer Uhum. crédito para a gente. Então, existe um sistema gigantesco ali por trás deles. Então, tudo isso é fornecido ao governo. Lógico, o governo ele não consegue fiscalizar todo mundo. É muita gente para poucas pessoas. Mas a Receita Federal investe milhões todos os anos na tecnologia justamente para cada vez mais atingir mais contribuintes. Então, pense que o banco ele é uma empresa, ele declara tudo que a gente movimenta ali, entradas e saídas. Tá? Sim, E agora, com o que você mencionou, né, do gov.br, hoje eu só sabe todas as coisas que eu preciso acessar que sejam sites do sim. governo, eu acesso com um único acesso, né? Então, isso contribui muito para que cada vez menos Sim. a gente Para consiga vocês terem sonegar ou dimensão para onde esconder a alguma gente está informação. caminhando, hoje, com o acesso do Gov, na hora que eu vou fazer uma declaração de imposto de renda, a informação do saldo bancário da conta, ela já está vindo automática. Então, o saldo que você teve ali, por exemplo, dia 31, que é o dia que fecha o ano, dia 31 de dezembro, se você tinha lá R$ 10.000 e 11 centavos, essa informação ela já vem automática para vocês terem dimensão disso. Fernanda, girei um valor Uhum, ali, por exemplo, R$ 20.000 no decorrer do ano, investi alguma coisinha. Esses investimentos, o que rendeu, ela já vem automática para mim pelo gov.br. Tá? Então, eles estão centralizando nisso porque eles têm a base estão lá com eles. Como é que eles estão fornecendo isso de forma automática? Imagina. Então, a gente está caminhando assim, de uma forma, Jéssica, que vai uhum. chegar um momento que as informações vai chegar pronto, nosso papel vai ser validar, se tiver alguma coisinha ou outra ali que a gente queira acrescentar, ok. Mas ela está vindo, a gente chama de quase que Uhum. pré-preenchida, tá? Então, a tecnologia aí está assim, avançando de uma forma que a gente nem esperava, né? Nem imaginava que seria tão rápido. E a tendência é cada vez mais. Sim. Isso que você falou é tão real no sentido de que essas informações de que você não precisa lidar com isso, não precisa se preocupar com isso, Não, jamais. tem muito a ver com tempos que não são esses que a gente vive hoje, né? De onde era muito mais Isso. difícil o Não, governo com conseguir certeza. E acompanhar o quando que a que gente você fala assim de ganha, o que que antigamente, não você é nem gasta. Hoje é muito antigamente fácil. muitos anos, a gente fala aqui agora dos últimos 5 anos para cá, gente. É uma evolução assim que você fala, Uhum, meu Deus. Né? Para eu que trabalho com a contabilidade desde 2011 ali, mudou muita coisa, a gente evoluiu muita coisa, assim, de forma que a gente não imaginava mesmo até a gente da área. Né, as declarações, esses acessos, né, que, por exemplo, do Gov. Com o Gov, hoje em dia, a gente consegue até abrir empresa. Então, assim, está tudo muito informatizado e centralizado ali no banco de dados. Seu uhum, CPF está tudo lá. uhum. E Fernanda, pensando em aspectos práticos, alguém está acompanhando a gente aí Sim. e já deu aquele leve desespero, né? De meu Deus, eu tenho que me organizar. Então, pensando em situações específicas, eu atendo, sei lá, 10 anos, eu nunca paguei nenhum desses impostos que eu deveria pagar, não mantenho o carnê-leão, nunca fez declaração de imposto de renda. Por onde eu começo e quais são os Quando a problemas gente que eu fala de posso ter problemas, a tentando Receita resolver Federal isso ela pode agora? fiscalizar os seus últimos 5 anos. Então, quando um profissional, por exemplo, chega aqui até o escritório, Fernanda, não fiz nada até hoje. O que eu aconselho? Então, a gente vai sentar aqui, te explicar o que precisa ser feito daqui para frente. Se você quiser fazer esses últimos 5 anos, fica a seu critério. Se não, você está correndo risco. Mas faça pelo menos agora que você tem consciência do que precisa ser feito daqui para frente. Uhum. Então, fazer os lançamentos mensais, os cadastros, tudo necessário, pelo menos daqui para frente. Não postergar esse problema aí.
E em outra situação, eu estou minimamente regularizado, mas eu não emito os recibos ou nota fiscal para todo mundo. E aí, esse cliente que eu não emiti, ele vem me pedir agora e eu não Inclusive, emiti estou lá. tendo Como que é que eu resolver um resolvo esse problema problema? desse hoje. É sempre um ou outro acaba passando, né? Alguma questãozinha assim. O que que acontece? Quando a gente fala de recibo, a gente vai lançar no Carnê-Leão de forma retroativa e pagar os juros sobre aquele recibo que não foi lançado. Quando a gente fala de empresário, CNPJ, a gente não consegue emitir nota fiscal com data retroativa. O sistema ele não aceita. Então, nesse caso, a gente tem que emitir um recibo mesmo, como se fosse pessoa física, um avulso, e lançar diretamente no imposto de renda. Então, a gente chama isso de ajuste. Uhum, Não é o mundo ideal, não é o correto, mas você também não pode prejudicar seu paciente. Então, para quem tem uhum, CNPJ, emite o recibo e lança direto no imposto de renda, uhum. tá? Mas por isso que a gente sempre pede, fornece para todo mundo, faz tudo bonitinho. Porque Ótimo. imagina, você tem a empresa ali e resolve emitir só para a metade dos pacientes. Aí chega o imposto de renda, 5 pede. Aí vai ficar aquela questão. 5 dentro do imposto de renda, a metade no CNPJ. Então, é um arrumado que não está arrumado. Né? Então, ou você cria consciência e faz 100% correto, Uhum. ou não faz. Se não tiver interesse, também esteja ciente das penalidades. Né? Sim. E pensando nesse aspecto, né, de pessoa física e pessoa jurídica, dessas diferenças, né? Uma pessoa que ela é pessoa física, ela precisa Não. ter um Quando a gente contador fala de para pessoa física, organizar todas não é essas questões obrigatório mensais? ter um contador responsável. Geralmente, por exemplo, aqui no escritório a gente faz, a gente dá uma consultoria para esses profissionais, a gente apresenta como é que funciona o sistema, o que precisa ser feito, e a partir de então, ele tem a opção de continuar sozinho fazendo, já que entendeu ali como é que funciona, ou terceirizar. Não, Fernando, não tenho agenda para isso, não consigo. Eu sei o que você está falando, mas eu prefiro que você faça. Aí a gente faz o acompanhamento, mas não é obrigatório. Obrigatório mesmo é só quando é CNPJ. Mas se você tem condições, assim, não é porque eu sou computadora, mas se você tem Uhum. condições de Bom, terceirizar, é melhor. Porque não é a área de vocês, a não ser que você está ali no comecinho mesmo, não tem condições, eu super entendo, até por isso que eu faço a consultoria, porque a minha intenção também é colaborar com o conhecimento de todos vocês. Mas se você tem condições de terceirizar, terceiriza, porque acaba que uma coisinha ou outra sempre vai ter dúvida, vai acontecer alguma situação com algum paciente, você não vai saber. Então, se a sua demanda é maior, consequentemente, os problemas que aparecem também são mais corriquentes, né? Ali. Então, corriqueiros. Então, se puder terceirizar, é melhor. Mas não é obrigatório. é a melhor A coisa, gente. Jéssica, Eu falo que eu levo a nossa palavra da senhora, a Fernanda por parceira aí, e né? tanto. Porque Quem dera se todo mundo tivesse uma Jéssica. não tem que preocupar com essas coisas, gente. Não. Esse negócio de ter que preocupar com questões contábeis não funciona. E sempre que, quando possível, né, passar isso para um contador, para uma contadora, mesmo que seja pessoa física, porque tem que lidar com essas coisas e é isso, né? A gente conversou aqui quase uma hora falando desse tanto de coisa e você acha que sabe, ok. Mas no dia a dia vão Sim. aparecendo coisas que são bem específicas que a gente não faz a menor ideia. Desses dias eu tive uma dúvida, né? Acho que é até legal falar aqui. Quando o profissional que ele está seguindo direitinho, né? Seja a pessoa física, seja a pessoa jurídica, e adoece e precisa ficar afastado. Ou caso de mulheres, né? Engravidam, gestação. A gente tem Previdência. esses benefícios Previdência. relacionados Sim, a a, pessoa não é jurídica, tanto a previdência, é pessoa da física quanto Previdência? a pessoa jurídica, ela está segurada do INSS. Lógico, se fizer o pagamento ali mensal bonitinho, né? Então, se você tem entra de licença maternidade, auxílio doença, acidente de trabalho, você pode requerer o benefício. Então, você está assegurada. Por aventura acontecer algum imprevisto, você tem um respaldo ali para te auxiliar nesse período um pouco mais difícil.
Então, não é só pagar, a gente tem os retornos também, né? Não é só, a gente brinca assim de imposto, mas tem algumas questões que a gente consegue trazer para a gente também. Por exemplo, a questão da aposentadoria a longo prazo, então, acessar esses benefícios da questão dos auxílios. Então, tudo isso aí contribui para a segurança de vocês também. Porque quando a gente fala de autônomo, né, que a gente hoje está bem, amanhã pode não estar, pode acontecer alguma coisa, então é bom a gente ter esse respaldozinho aí para garantir. Sim. Sim, e isso é engraçado, né? A gente tem uma certa aversão à perda, e você deve escutar bastante, né? Reclamação de, esse mês o imposto veio muito caro, veio muito Sim, alto. Mas a pessoa esquece que o gente, imposto está quanto mais atrelado à imposto renda, eu né? pago, Ao mais que que tem que ficar você... com feliz. a receita, né? E Então, uma se você está coisa, pagando mais imposto, é isso, e uma coisa que eu sempre falo que assim significa que também, você está ganhando a gente mais. tem que criar consciência, porque por mais, por exemplo, um psicólogo, que ele é só ele é uma empresa. Então, tudo que fatura não é o salário dele. Né? Entenda que é a rentabilidade da sua empresa, que é o seu salário, é outra coisa. Eu vejo que há muita confusão nesse sentido. Então, por exemplo, quero ter uma renda de 10 mil, quero ter um salário de 10 mil. Então, fature, vamos supor, 15, né? Conte, tenha consciência dessas diferenças, ajuda demais. Uhum. E dentro da consultoria que você oferece, você trata desses aspectos, Fernanda, relacionado a Sim, a essa gente separação sempre de abre um contas, de o que espacinho é da para empresa, o falar que é sobre isso seu? também. Até porque, para que você, por exemplo, consiga lançar o carnê-leão certinho, as despesas, é importante que a gente faça essa separação do que é o profissional, do que é o pessoal, né? Porque se a gente deixa misturado, ao longo dos períodos ali, ele não vai conseguir lançar, não vai conseguir identificar o que é de paciente, o que é pessoal. Então, a primeira coisa é separar as contas. Então, a gente sempre dá essas diquinhas aí. Nada muito difícil, burocrático, são coisas práticas mesmo que faz ali no dia a dia que funcionam super bem. Uhum. Enquanto a gente falava disso, eu lembrei de uma colega falando que, comentando, né, que não Uhum. tinha sobrado dinheiro para pagar as guias dos impostos, né? Mas aí é que a gente vai entrar isso, né? Sim. Não tem que sobrar dinheiro para pagar o imposto, né? O Depois é dinheiro é que da eu sei. empresa, ele precisa Isso. pagar o imposto e Mas isso depois é, você como se diz, fazer é a uma sua cultura que a retirada e gente vem afins. trabalhando, né, para melhorar. Né? Não é o que entrou que é seu. O que entrou é da empresa. É o que é seu, depois você vai sentar com calma, com uma planilhinha, uma Uhum. agenda e verificar o que ou não. O meu é esse, eu consigo tirar esse valor. Não, quero tirar mais? Então, o que a gente pode fazer para faturar mais? Não dá para a gente, por exemplo, não vou pagar o imposto, aí vai ficar a guia em aberto, né? Vira aquele transtorno, vai juntando para outro mês. Então, caminhar por essa questão assim não é legal, não. E isso é importante porque a gente não é ensinado, né? Você Hum. sai e você acha que tudo que você ganha com a psicologia é seu, mas não, né? Você precisa pagar um monte de coisa, você precisa inclusive ter uma reserva, porque a clínica, por exemplo, Tem períodos, não é né, Jéssica, bastante que é... instável, mas ela tem uma certa instabilidade e a gente tem Não, períodos. Exatamente. Você percebe muito claramente. E bem, eu né? sempre Final de brinco ano, assim início de que ano, a receita não do, tem lugar do, do melhor, gente. É o psicólogo vai lá país embaixo. inteiro. Então, fiquem tranquilos. Fiquem em paz. Dezembro, janeiro, Uhum. estejam conscientes, não se assustem. Esse cuidado tem que ter. Não vai dar para a gente falar muito sobre isso aqui, mas eu acho que esse finalzinho ele reforça muito a importância também de ter essa Sim, orientação contábil para pensar, inclusive, em precificação, né? Porque as pessoas esquecem que elas precisam precificar pensando, inclusive, sim, no imposto que ela vai com pagar sobre aquele certeza. serviço Veja, prestado. Jéssica, As que é pessoas uma não costumam cadeia levar de muito isso em informações que consideração. se você não faz a base, você não consegue chegar, por exemplo, em uma precificação. Então, tem que ter um tempinho para dedicar essas partes, para precificar melhor. Sim. Um exemplo muito bom. Pensando nisso, né, o que a gente falou que esse imposto de renda Uhum, para profissionais da saúde, mas a sim. gente acabou direcionando mais para psicólogos, visto que é a minha área, né?
Mas tem alguma particularidade para outras Não, para a profissões ou área da da área da saúde, saúde, assim, tudo que a tirando gente alguns conversou casos aqui muito é válido? específicos, de modo geral, é a mesma sistemática, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. A gente tem algumas particularidades quando a pessoa tem alta renda, ou, por exemplo, médicos que dão plantão, algo assim mais específico. Mas a área da saúde como um todo é essa regrinha. Pessoa física, prefeitura, previdência, carnê-leão. Pessoa jurídica também tem todos esses aspectos, mas são tratados diretamente pelo contador. Quando é que a gente consegue, é melhor, né, fazer essa transferência de pessoa física pela pessoa jurídica? Quando você tem uma renda ali acima de 4.600, já vale a pena dar uma olhadinha. Então, o sentido é o mesmo para praticamente todas as atividades aí da área da saúde. E falando especificamente do seu trabalho, nessa consultoria que você oferece, você consegue mapear todos Sim, esses com pontos e certeza. orientar o Na que é consultoria, a melhor, gente qual é o sempre caminho trabalha, eu melhor a costumo seguir. dizer que a gente coloca cada coisa na sua caixinha. A gente vai explicando como é que funciona, mostrando o sistema para que você crie Uhum. consciência de como é que funciona ali. E a partir da sua renda, a gente também simula. O que é melhor? Continuar com pessoa física ou continuar ou ir para a pessoa jurídica? Então, a gente sempre faz essa simulação dentro da consultoria, além de te passar o que precisa ser feito. Fernanda, quero continuar a pessoa física? Ótimo. A gente compartilha a tela aqui com você, te mostra tudo que precisa fazer. A intenção é que todos façam da forma correta, seja pessoa física ou jurídica. E para esse ano, né, quais são os prazos para fazer a declaração, né, de imposto de renda? E o que é que você orienta aos profissionais que agora têm toda essa informação? O que é que você Ainda hoje, orienta se que eles possível, né? precisam fazer ainda esse ano para se A declaração de organizar? imposto de renda ela começou hoje, dia 15/3, e ela vai até o dia 31 de maio. Esse ano a gente teve um prazo um pouquinho mais estendido, já de imediato, porque às vezes acontece deles colocarem até o dia 30 de abril ali e depois prorroga, né? Mas agora já colocaram direto até Uhum. o dia 31 de maio. Então, esse ano não tem desculpa, a gente tem tempo aí para juntar os recibos, organizar tudo certinho, declarar e buscar informação em relação ao que precisa ser feito daqui para frente em relação a essas declarações mensais que a gente pontuou, tá? Mas imposto de renda em si, de hoje, dia 15/3 até o dia 31 de maio. Então, não deixem para em cima da hora também, né? Porque a Jéssica, inclusive, é uma excelente cliente, já até me mandou os documentos dela hoje, Uhum. parabéns. Então, sejam como a Jéssica, organizem, já manda, porque a gente vê os Obrigado. documentos com Eu calma, notei que se eu faltar alguma coisa, a descobri. gente solicita. Então, a melhor coisa é se antecipar, não deixe para em cima da hora. Ótimo. Enquanto a gente estava Do Gov. conversando, eu É. percebi que eu não mandei o Então, esses acesso ajustes, assim, do é bom a gente portal fazer com Gov. Então tempo. aí está Imagina a faltando. Jéssica me mandando dia 30 e se está faltando acesso. Então, é bom tudo com antecedência, a gente consegue fazer com Uhum. mais calma, mais cautela, organiza tudo certinho. É melhor. Ótimo. Você acha que faltou alguma coisa Não, acho que a gente importante conseguiu a ser abranger falado, ser bastante, mencionado sim, aqui os nessa nossa assuntos. conversa? Eu sei que para muitos de vocês essas informações são novas, então até algumas partes aqui mais teóricas talvez não compreendam assim 100%, mas busquem informação. No escritório a gente tem a consultoria, então caso você queira ver sua situação em específico, a gente está à disposição para ajudar. E eu sempre falo, é importante a gente ter consciência. Ouviu aqui um pouquinho, sabe que existe esse mundo? Então tá, vou parar um pouquinho, buscar a ajuda de um profissional. O que eu preciso fazer, Fernanda? Então, organizado aqui para frente. Ótimo. E para finalizar, me lembrei de uma pergunta polêmica que costuma acontecer aí no nosso meio, né? É polêmica, assim, Uhum. na psicologia de maneira geral, o aspecto de ser psicólogo, ser psicoterapeuta, né? Desse aspecto de você pode, de maneira geral, partindo Oi, disso. travou um pouquinho. Travou um pouquinho. Você pode repetir só a última frase, por Me favor? ouve? Voltou? Tá me ouvindo? Ah, tá.
Sim, Isso, a de gente termos tem essa gerais, polêmica pode-se ser psicoterapeuta sem ser no psicólogo, né? conselho entre vocês. Uhum. Mas a pergunta específica aqui: sou formada em psicologia, não tenho CRP ativo, Então, mas sou hoje, psicoterapeuta. O meu atualmente, a recibo Receita vale? Federal só deixa a gente lançar se for atividade de psicologia, se for psicólogo, tá? Tanto que se você for colocar lá na declaração atividade de psicologia, automaticamente você tem que colocar o número do seu conselho. Então, pelo menos nessa declaração, a gente ainda não teve nenhuma atualização nesse Uhum. sentido. Então, tem que ter o CRP, tá? Infelizmente, até o momento é o que a gente tem de informação. Tá? Você consegue fornecer o recibo, você pode declarar ali no carnê-leão mensal, coloca o número, no caso, sem o registro, né, ou sem o CPF, no caso, ali em si, mas a questão do paciente utilizar o recibo, aí é uma outra questão que, por enquanto, a gente ainda não consegue. Uhum. Sim, sim, sim. Ótimo. São coisas importantes a serem esclarecidas, né? E sempre é uma questão, eu não vou atender, eu não vou ter o CRP, mas eu vou atender como psicoterapeuta. E no fim pode ter essa Sim, acaba que a problemática gente quando a esbarra em gente algumas questões descobrir que não vai poder burocráticas, utilizar porque isso, né? geralmente o governo ele não entra muito nessa questão, né? E, infelizmente, o CRP, até o momento, não conseguiu também trabalhar nada nesse sentido aí de mudança. Então, se você é psicólogo, tem que ter um número de registro pelas essas questões Uhum. burocráticas. Tá? Sim. Ótimo, acho que a gente conseguiu conversar bem a respeito desses assuntos, né? E bem a tempo das pessoas se organizarem para imposto de renda e não só isso, né? Porque é bem Sim, como você falou lá no início, né? Agora é o momento de isso. declarar, mas o funcionamento do imposto de renda é o Tudo ano que inteiro. acontece na Então é o nossa vida momento de impacta no organizar, se for o imposto de caso. renda. Para quem não estava no início da live, se você fornece um recibo, se você recebe um recibo, se você compra uma casa, um carro, algum bem, se você faz investimento, tudo impacta no seu imposto de renda. Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, agora é o período de declarar, transmitir, mas os fatos geradores eles já aconteceram lá em 2022. Então, se não foi feito as regularizações, se não ficarem atentos a isso, Uhum. fica mais difícil agora, né? Então, pense que imposto de renda é o ano todo. Tá? Ótimo. Essa live vai ficar gravada aqui, gente, a nível aí, né, de informação. Então, mandem essa live para as pessoas, para os coleguinhas, que de maneira geral a gente não sabe sobre isso, né? Deixa também seu comentário aqui na live depois quando a gente encerrar, se vocês gostaram, se fez sentido, se esclareceu alguma coisa. E para além disso, como eu disse, né, eu levo por aí a palavra da Fernanda. Então, procurem a Fernanda para sanar essas dúvidas, para se organizarem. E a Fernanda, como eu Não é disse, ela é minha publi, né, contadora. Eu pago a Jéssica? Fernanda mensalmente. Então, eu estou falando aqui a parte. Não é publi, eu pago a Fernanda mensalmente, mas eu gosto muito de falar sobre isso porque salva a nossa vida, o nosso nesses aspectos, e a Fernanda é sempre muito disponível. Qualquer dúvida que você tenha, da maior a menor, ela vai ter um tempo, ela vai te responder e só vai terminar quando você estiver satisfeito com a resposta. Então, invistam em bons profissionais, porque isso, como você mencionou, isso ajuda nós sermos bons profissionais e não termos nenhum tipo de problema aí com os nossos clientes, porque é aquilo, né? Aquilo que você mencionou que é sempre que dá o susto, né? Já pensou? Você ter problema relacional na psicoterapia ou em qualquer outro serviço por conta de recibo, ou sei lá, imagina você ser preso por conta de recibo, né? Numa instância maior. Então, vale investir, seja na consultoria, seja na contratação mensal, para que a Com gente funcione certeza. bem. Vale E a muito gente tem que investimento, não é pensar gasto, também, é porque a gente está investimento. investindo na nossa carreira, né? Se a gente quer uma vida profissional ali a longo prazo, estável, a gente tem que fazer as formas das coisas da forma correta, né? Então, a gente está aqui para auxiliar. A gente é especialista nessa área, então a gente acaba que Exatamente. entende as dores de vocês. Eu compreendo que muita coisa não é fácil. Vocês são literalmente de outra área, humanas, né? Que não envolve muito essa questão
mais de cálculos exatos, mas a gente tenta trabalhar ali da melhor forma para que vocês também compreendam o que vocês Sim, estão fazendo, o que vocês estão pagando, que eu acho que é o primordial, né, Jéssica? O que eu sempre falo, vocês não é a área de vocês, mas vocês têm que entender o que está pagando, porque é muito fácil. Ah, a Fernanda me mandou a guia, eu pago, não sei nem por quê. Então, buscar essas informações, fazer um esforçozinho de compreender uhum, para alavancar o seu negócio, para você ter uma carreira aí de sucesso. Então, é muito bom. exato. Acho que a Lucília, você perguntou o contato da Fernanda. Ela vai ficar marcada Sim, aqui, né, sim. na Tem um live link lá do salva. WhatsApp, No fala Instagram dela, diretamente imagino comigo. que tenha, né, Fernanda, os seus Então, no que a gente contatos. puder ajudar, Jéssica, eu agradeço a confiança de sempre. Né? A Jéssica é uma cliente Ótimo. muito querida, tem, sempre está disposta aqui a ajudar. Eu vejo que não somente nessa área da contabilidade, que ela sempre auxilia trazendo algumas informações, mas no consultório como um todo. Então, é uma pessoa que agrega sempre, está seguindo aí, e eu fico muito grata pela confiança de sempre. Ótimo, eu agradeço aí mais uma live e fica aqui registrado, né, gente? Se vocês tiverem problemas contábeis, Ah, eu e gente, a Fernanda não temos sim, nada a ver com isso, porque o que a gente sim, pode é fazer para verdade. ajudar, nós Mas vai dar estamos tudo fazendo. certo. Busquem Conhecimento vocês têm. informação, ajuda, que não é nada bicho de sete cabeças, não é nada tão complicado assim. Vocês vão ver que na prática funciona super bem. Sim, Exatamente. Sobretudo quando a gente paga o sim, contador, porque isso eu não precisa com preocupar certeza. com todo o Mas foi raciocínio. muito Você bom. só Acho que vai deu para lá e se organiza esclarecer no final bem. do mês. Qualquer dúvida, estou lá no WhatsApp, aqui mensagem no direct. Às vezes não consigo Sim. responder no mesmo momento, mas deixem as dúvidas de vocês. A gente vai trazendo também através de conteúdo para ir auxiliando vocês aí nessas rotinas. Ótimo. Obrigada, Fernanda. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Quem vai assistir depois e de novo, né? Deixem aí o like, o comentário se fez sentido para vocês, Uhum. porque ajuda a gente a Boa saber também se o conteúdo está noite. fazendo sentido. Então, boa noite para todo Tá, mundo. Boa noite, Joia. Fernanda. Agradeço. Até Obrigada. E boa mais. sorte aí no período Até de mais. Tchau, declaração. tchau.